Olá pessoal, sejam bem-vindos à quinta e última mensagem da série Os Trabalhadores da Última Hora. Se você ainda não assistiu nenhuma das nossas mensagens ou se você quer conferir uma das mensagens, clica aqui no link, com certeza vai ser uma bênção para você. O título da nossa última mensagem é Os Últimos Serão os Primeiros. Os Últimos Serão os Primeiros. Mas antes de continuarmos, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, ativando as notificações para que mais e mais pessoas possam acessar esse vídeo, porque você se engajando mais aqui conosco, o algoritmo do YouTube vai entregar esse vídeo para ainda mais pessoas. E por favor, faça a sua parte. Clica aí no link para compartilhar e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. A nossa intenção é alcançar o maior número de pessoas possíveis para que nós possamos ser uma bênção para todas essas pessoas. O texto que nós estamos usando está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Olha que interessante. No contexto da parábola que Jesus nos ensina, os que foram contratados primeiro, aqueles que foram ali abordados pelo senhor da vinha na primeira hora de trabalho e suportaram todo o dia, foram os únicos que ficaram insatisfeitos com a recompensa. Foram esses que ficaram com aquele sentimento que os últimos estavam sendo privilegiados, os últimos estavam sendo primeiros e eles estavam sendo injustiçados com a atitude do senhor da vinha. Mas esse pensamento Jesus refuta através da parábola e eu quero te dar um pouco de contexto. Naquela sociedade do primeiro século, era uma sociedade que dependia da agricultura. Haviam aqueles que eram mais abastados, proprietários de terra, e havia aí a grande maioria da população que não tinha terra e, portanto, precisava trabalhar para um proprietário de terra. Era comum que no período das colheitas, esses proprietários eles contratassem trabalhadores adicionais, que não tinham um emprego fixo, mas que trabalhariam por diária, seriam diaristas, para que a colheita pudesse ser feita com mais velocidade e nenhum ali dos frutos, nenhuma da colheita se perdesse. E para isso, ele saía ali durante as primeiras horas do dia, o senhor da vinha, os proprietários, e contratavam esses diaristas.
Por sua vez, esses contratados, esses diaristas, eram pessoas simples, menos abastadas, que dependiam daquela diária. Tanto é que a lei determinava que eles fossem pagos no final daquele mesmo dia, no pôr do sol. O horário de trabalho ali no primeiro século era das 6 da manhã às 6 da tarde, do nascer ao pôr do sol. Eram pessoas simples que dependiam daquele trabalho. Eram pessoas que não conseguiram aí ter um emprego fixo, mais garantido, e precisavam de uma diária de trabalho. Interessante que tem alguns comentaristas que ainda colocam que esse salário que foi proposto e pago a esses trabalhadores não era um salário comum. O salário de 1 denário por dia era o salário que era recebido pelos soldados romanos. Aquele salário ser entregue ali a trabalhadores, a diaristas, já era algo extremamente generoso. Olha que interessante, nessa parábola do início ao fim, o Senhor Jesus mostra a bondade e a generosidade do Senhor da vinha. Era um Senhor extremamente generoso. Todos os trabalhadores da vinha receberam mais do que mereciam. Pessoas que dependiam da agricultura, trabalhadores, diaristas, não recebiam 1 denário por dia. Mas a Bíblia fala que esse primeiro grupo, ao invés de ser gratos por terem sido contratados no primeiro horário, e por isso já tinha a garantia de um salário, já tinha a garantia de uma recompensa logo nas primeiras horas do expediente, ao contrário dos outros trabalhadores. Ao invés de se contentar, se alegrar e serem gratos, porque numa época de escassez, numa época de desemprego, eles receberam trabalho nas primeiras horas do dia. Ao invés de reconhecer, de valorizar aquilo que tinham recebido, pelo contrário, desvalorizaram. Pelo contrário, não foram gratos. E por isso, eles sentiram que foram injustiçados. Presta bem atenção, porque para o ingrato, no coração do ingrato, os últimos sempre serão primeiros. Na mente daquele que pensa merecer mais, ele vai ser sempre injustiçado. Ele vai ver pessoas sempre sendo privilegiadas no seu lugar. Mas Jesus nos conta essa parábola enfatizando ou nos revelando o coração errado desses primeiros trabalhadores. Porque todos ali estavam recebendo mais do que mereciam, mas porque eles não reconheceram, porque eles foram ingratos. Eles não conseguiram se alegrar com outros irmãos, com outros trabalhadores. Eles se compararam com outras pessoas e foram além. O que é pior, duvidaram do caráter do Senhor da vinha. Duvidaram da justiça daquele que é justo, duvidaram da bondade daquele que é bom e generoso, de Deus. Interessante que muitos estudiosos comparam essa parábola dos trabalhadores da vinha ou dos trabalhadores da última hora com a parábola dos talentos. E interessante que essas duas parábolas, Jesus ele fecha com uma frase muito forte. Na parábola dos trabalhadores da vinha, ele termina dizendo que os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Já a parábola dos talentos, o Senhor Jesus a conclui dizendo que aquele que tem mais se lhe acrescentará, mas aquele que não tem, até o que tem lhe seria tirado. Jesus, nessas duas parábolas, ele está nos ensinando sobre a importância de reconhecermos aquilo que Deus nos deu, de valorizarmos, de nos contentarmos, nos alegrarmos com as bênçãos recebidas. Porque aquele que não valoriza o que tem, até o que tem é tirado. Porque ele jamais vai valorizar se algo for acrescentado a ele. No coração ingrato, os últimos sempre serão primeiros. No coração daquele que pensa merecer mais, ele será sempre injustiçado. E essa parábola nos ensina a ir na contramão dessa atitude e valorizarmos o que Deus nos deu. E valorizarmos aquele que nos deu. Esse é um ponto muito importante nessa parábola. Interessante que esses trabalhadores da primeira hora cometeram um erro muito similar aos 2 filhos da parábola do filho pródigo.
Porque se você se lembrar da parábola do filho pródigo, os dois filhos não interpretaram da maneira correta o que era a verdadeira recompensa. O primeiro filho, ele queria algo distante, ele achava que a maior e melhor recompensa estava distante da sua casa, distante da sua família, distante do seu pai. E o primeiro filho também ficou extremamente frustrado, porque o pai recebeu com alegria o filho que havia se perdido e preparou um banquete, uma festa para ele. Como que se a melhor e maior recompensa fossem a festa ou fosse um banquete. Os dois filhos não entenderam que a maior e melhor recompensa era o próprio pai. Os trabalhadores da primeira hora também não perceberam que o melhor salário, a melhor recompensa era o Senhor da vinha, que estava sendo tão generoso, tão bondoso, que os contratou nas primeiras horas do dia. Olha que interessante, se nós pensarmos logicamente falando, esses diaristas dependiam dessa diária, desse trabalho que foi lhe dado naquele dia. Eles precisavam ter boa reputação com o Senhor da vinha para que ele os contratasse noutros dias, no dia posterior ou nas outras colheitas. Mas eles foram tão ingratos que não reconheceram a bênção que recebeu, não reconheceram o abençoador, aquele que lhes tinha dado. E por isso ficaram com aquele ressentimento de achar que os últimos estavam sendo primeiros de uma maneira injusta. Presta atenção em nome de Jesus. Jamais pense que as bênçãos que você recebeu, elas são mais valiosas do que o abençoador. Jamais pense ou não caia na tentação de achar que as mãos são melhores do que a face daquele que nos abençoa. Pelo contrário, a maior e melhor recompensa ali na parábola do filho pródigo era o pai. A maior e melhor recompensa aqui na parábola dos trabalhadores da última hora é o Senhor da vinha. Sim, você tem que reconhecer que as bênçãos são boas, não são ruins, mas jamais valorize mais as bênçãos do que o abençoador. Jamais valorize mais as mãos do que a face, porque se você colocar os seus olhos só nas bênçãos, você vai perder o abençoador. Se você colocar o seu foco só nas mãos, você vai perder a face, que é a plenitude da bênção, que é a plenitude de tudo que você precisa. Mas quando você busca o abençoador, as bênçãos são consequências. Quando você busca a face, você recebe aquilo que está na mão. A melhor e melhor recompensa é o Pai, é o Senhor da vinha. Ele que é bom, Ele que é generoso, Ele que não precisava de nós e mesmo assim nos contratou. Ele que não precisava fazer isso, mas nos deu uma recompensa para lá de generosa, muito além do que merecíamos, muito além do que esperávamos. Sim, que você possa valorizar e reconhecer aquilo que Deus te deu, mas acima de tudo, que você possa valorizar e reconhecer que o Senhor da vinha é bom, é generoso, que não tem nada melhor do que ter o nosso Pai que está nos céus, que nos amou com grande amor, que é a fonte de toda provisão, que é tudo que nós precisamos em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de ativar as notificações aí, clicando nesse sininho, para que você possa receber aí todas as novidades que são postadas aqui no nosso canal. Deixa aqui o seu comentário compartilhando sobre algo que Deus falou com você nessa mensagem ou noutras mensagens dessa série. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para mais e mais pessoas. E por favor, faça a sua parte, clica aí no link para compartilhar e compartilhe com o máximo de pessoas possível nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas e abençoarmos ainda mais pessoas em nome de Jesus.